Olá pessoal, hoje eu trago uma super novidade da GoFi que vai revolucionar a forma como você trabalha com formulários. As novas regras de campo e o formulário de fase. Essas duas funcionalidades chegam para deixar tudo mais inteligente, rápido e organizado. Vamos começar falando do formulário final de fase. Agora, antes de mover um card para a fase final do board, você pode configurar um formulário específico que precisa ser preenchido. Isso garante com que todas as informações essenciais sejam registradas, evitando retrabalhos ou dados faltantes. Se agora houver um campo marcado como obrigatório, eles deverão ser preenchidos antes que o card seja finalizado. Se não houver campos obrigatórios, mas houver campos configurados, o formulário será exibido e o preenchimento será opcional. Se não tiver nenhum campo, para essa etapa final, o card simplesmente é finalizado sem nenhuma interrupção. Vamos para um exemplo prático. Imagine que você precise registrar um motivo de desqualificação de um lead. Basta marcar esse campo como obrigatório no formulário final de fase e pronto. Agora ninguém esquece de anotar essa informação crítica antes de concluir ou descartar o lead. Agora, a grande novidade dessa atualização, as regras de campo. Com essa funcionalidade você pode criar condições que exibem ou ocultam campos com base nas respostas anteriores, ou até mesmo permitir bloquear a mudança de fases dependendo de um critério. Como funciona? A gente primeiro deve definir as condições. Escolha um campo, defina as respostas que acionam a regra e determine o que deve acontecer se a condição for atendida. Depois, escolha as ações. Exibir campos adicionais, ocultar campos, liberar o avanço do card para uma fase ou restringir o movimento para uma outra fase. Vamos para um exemplo prático. Se o campo tipo de pessoa for física, exiba o campo CPF e oculte o campo CNPJ. Se o campo tipo de pessoa for jurídica, exiba o campo CNPJ e oculte o campo CPF. Isso evita confusões e garante que o usuário preencha apenas o que você precisa. Agora vamos para outro caso. Vamos supor que você tem uma necessidade de uma aprovação. Digamos que você tem um campo precisa de aprovação com as opções sim ou não. Se o usuário selecionar sim, você pode criar uma regra que antes de avançar para a fase, seja obrigatório passar por uma outra fase de aprovação. Dessa forma, nenhum card pode prosseguir sem cumprir esse requisito. Com essas novas funcionalidades, você ganha formulários mais organizados, fáceis de preencher, reduz erros, evita as informações incorretas, tem um maior controle sobre como as fases do processo evoluem, garantindo que nenhum passo seja ignorado. Para acessar essas funcionalidades, basta acessar as configurações do seu board na GoFi, crie, edite campos e regras e aproveite essa poderosa funcionalidade. Obrigado por assistir nosso anúncio. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, conte pra gente. Até a próxima!